Semana passada foi o primeiro capítulo de 2 Pedro. Primeiro capítulo de 2 Pedro, para quem não lembra, Pedro, no primeiro capítulo, ele se preocupou muito, ele começa se preocupando muito com o crescimento espiritual da igreja. Ele se preocupa com o crescimento através da palavra, a preocupação dele para aquilo que viria logo depois. Então Pedro, Deus, ele sempre foi assim, né? Deus, quando ia acontecer algo, ele avisava, né? Se você for pegar desde a velha aliança, antes de acontecer algo ruim, ele avisava antes. Desde lá de Gênesis, né, ele falou, ó, não coma do fruto. Ele sempre falava, o cuidado de Deus sempre foi perfeito conosco. O amor de Deus pelo ser humano, por nós, sempre foi inigualável, né? Um amor sensacional. Porque quando vai acontecer uma coisa de ruim, ele sempre avisava. Ele avisou Adão e Eva, ele avisou depois Noé, né, o povo lá no tempo de Noé, ele avisou sobre o dilúvio, ele sempre dava os alertas, e aqui não é diferente na Nova Aliança. Pedro, ele preparando a igreja, no primeiro capítulo, e incentivando-os a que eles viessem crescer na fé. E o que é o crescer na fé, que nós falamos aqui semana passada? E por que eu preciso crescer na fé? Por que eu preciso aprender a palavra? Por que eu preciso, como disse Paulo para Timóteo, né, ser que manejasse bem a palavra do Senhor? Por que nós precisamos fazer isso? Alguém sabe me dizer? Nós falamos aqui semana passada sobre isso. Acho que eu falei 2 coisas aqui que respondem essa pergunta. Vocês lembram? Por que você tem que crescer na fé? Por que a igreja aqui, a preocupação de Pedro é para que eles crescessem na fé? Qual era a preocupação de Pedro? Oi? Isso, para não cair no conto da carochinha, né? Não cair no conto dos falsos profetas, falsos ensinamentos. É isso que Pedro vai falar no segundo capítulo. Aqui ele já vai detalhar sobre os falsos mestres, as características dos falsos mestres, mas o crescer na fé também é importante, além de você não ser enganado, né? Você não ser mais enganado na palavra, que uma vez que você consegue entender a palavra, você não é mais enganado, só se você quiser. Hoje você conhece a verdade, você só é enganado se você quiser mesmo, né? Pode ter a melhor lábia que for, tanto é que os apóstolos vão dizer, né? Pode vir um anjo do céu pregar o evangelho diferente desse aqui, né? Se pregar um evangelho diferente desse aqui, que seja amaldiçoado. Então hoje nós somos enganados se nós quisermos mesmo. Mas o crescer na fé é importante para que nós venhamos exercer também os nossos dons, para que nós venhamos também entender, né, qual que é o meu talento, meu talento no corpo, né? Qual foi o talento que o Senhor me deu para que seja usado no corpo, no reino, e também nos momentos difíceis, né? Você ter o conhecimento, cada fase da nossa vida, né? Aliás, cada área da nossa vida nós passamos por algumas dificuldades, aliás, por muitas dificuldades, mas você tendo crescimento na fé, o crescimento espiritual, ajuda muito você nos momentos difíceis, você entender que algumas coisas é necessário nós passarmos. Amém? E hoje nós vamos dar início ao 2 Pedro, vai detalhar, ele vai dizer os falsos mestres, o seu caráter, né, as suas obras e também o justo castigo. E o castigo é severo, hein? O castigo por um falso mestre é tenebroso, é pesado, hein? E quando Deus ele faz uma comparação com o Velho Testamento, aí o negócio pega, porque como que terminava lá no Velho Testamento, né? Não tinha, salvava-se aquele, né? Vai falar dos tempos de Noé, salvava-se a família de Noé, o resto, desobediente, né? Depois Sodoma e Gomorra, vários exemplos vai ter na palavra de que o negócio era complicado, porque Deus ele é justo, e ele continua sendo justo. E nós vamos ver um pouquinho disso no capítulo 2. Quem pode ler para nós o versículo 1 e o 2?
quando ele diz assim no verso 1, assim como no meio do povo, que povo é esse que ele está falando? Que povo foi esse? Assim como no meio do povo, isso, surgiram, né? Então, no passado, lá onde que surgiram os falsos profetas? Desde onde tinha falso profeta? Desde o Velho Testamento. Começou aqui, falso profeta? Não. Tem várias passagens que você vai procurar, desde Êxodo até o último livro do Velho Testamento, vai falar sobre falsos profetas. Eu separei só alguns aqui para nós lermos o que acontecia naquele tempo, né? Já em Deuteronômio 13:1, não precisa abrir, dizia assim a palavra do Senhor: se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos e vos anunciar um sinal ou um prodígio, não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Isso, pode permanecer aí no 2 Pedro, Barão. E até hoje Deus ele permite isso, né? Isso aqui já responde, por que Deus permite os falsos profetas? Por que Deus ele permite? Já se perguntaram isso? Por que Deus permite ter falsos profetas, levantarem falsos profetas no meio de nós? Por que tem essas pessoas que envergonham o nome do Senhor, que contam mentiras, coisas criadas pelo próprio homem, falsas doutrinas? Por que Deus ele permite isso? Alguém? Sim. Sim. Alguém falou? Escutei? Oi. Tessalonicenses, né? Isso. Sim. E Deus ele permite também para saber, ali ele começa a entender quem realmente ama Jesus. Porque eu me pergunto às vezes, né? Eu sirvo Jesus, né? Eu sigo Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno ou porque eu amo Ele realmente? Porque eu amo Jesus. Eu entendi o que Jesus fez por mim, eu entendi o amor de Cristo na cruz. Eu sigo Ele porque eu tô com medo de ir para o inferno, então eu vou ficar aqui porque, né? Eu vou ficar aqui, vem por medo, né? Ou porque você ama realmente Jesus. Se eu não amar realmente, verdadeiramente Jesus, eu não vou saber quem Ele é. Eu não vou saber o que Ele deixou. Né? Você não consegue andar com alguém, um estranho. Você precisa andar com alguém, você vai conhecer a pessoa. Se vier um estranho aqui entrar e falar assim, vamos ali comigo ali, vou te levar ali. Aonde? Mas não sei nem quem você é, você vai. Não, você vai querer conhecer essa pessoa, saber para onde ela vai te levar. Com Jesus é a mesma coisa. Aí ele permite, isso já acontecia lá atrás, ele permitia para saber realmente, verdadeiramente quem era que ia seguir, quem ia obedecer a sua verdade, quem o amava realmente. Porque muitos ainda conheceram a verdade, mas assim decidiram não seguir Jesus. Por quê? Porque o que é ensinado pelos falsos profetas é mais fácil. É para o seu ego, é para o seu bem, né? É para o seu benefício. O que é ensinado pelos falsos profetas, a gente vai ver algumas características aqui do que eles passam, são falsas promessas. Promessas essas que não foi a qual o Senhor Jesus deixou. Aliás, se você for olhar na Bíblia, a promessa que ele deixou foi a vida eterna, a salvação. Eu desconheço de outra, né? Não existe promessa além disso. Você tem que trabalhar, você tem que ser um bom funcionário, você tem que ser um bom pai, um bom filho, né? Isso a Bíblia vai moldando o nosso caráter e a gente vai tentando ser. Mas a promessa do Senhor não é essa promessa que jogam aí fora. E é mais fácil levar as pessoas assim. Se aqui fosse vamos chamar assim de estudo, ou um culto, né, de profecia, de bênção, isso aqui não ia ter nem lugar. Se você colocar ali no cartaz ali, tirar o da escola da Bíblia e colocar ali ponto dos milagres, isso aqui é cheio de gente. E não ia dar nem conta, ia ter que derrubar a cozinha aí, e rapaz, ia ter que tomar o auditório de novo, ia ter gente saindo pelas tampas. Mas quando Jesus ele pregava, ele fazia o milagre, todo mundo corria atrás dele por causa do milagre. Mas quando ele começava a pregar a verdade, começava a se dispersar as pessoas. E ele permite que isso aconteça. Por quê? Porque realmente aquele que permanecer obedecendo a sua palavra, né, os seus mandamentos, aquilo que ele deixou, que ele ensinou, é o que verdadeiramente ama a Jesus. Entendeu aquilo que Jesus quer. Então ele permite algumas coisas acontecerem.
né? No verso 2 ele diz assim, e muitos, aí que é uma coisa triste, ele vai dizer assim, muitos, eu vou ler novamente o versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinais, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por que é difícil hoje você mostrar o verdadeiro Jesus para as pessoas? Por que é difícil você pregar Jesus para as pessoas hoje? Porque o nome do Senhor está sendo difamado. Eu saber de ser cristão para ser assim, eu não, estou fora. Porque aqueles que se dizem cristão, aqueles que se dizem o crente, né, que chamam, eles estão envergonhando o nome do Senhor. Lembra que nós falamos na primeira aula de Pedro, duas artimanhas que o diabo ele usava, principalmente quando a igreja é primitiva, é a que mais ele usa nos dias de hoje, duas armas poderosas, a perseguição, né, a perseguição contra a igreja, destruir a igreja, e a segunda, que funciona muito nos dias de hoje, até o Herero estava comentando, que parece que a gente está vivendo nos dias de hoje, né, isso aqui, por isso que a Bíblia é temporal, os falsos ensinos, falsas promessas, falsos mestres que se levantam, ganham fama, vários seguidores, mídia, e começam a arrastar multidões. E sabe o que acontece com essas multidões, aqueles que o seguem, eles recebem aquilo que eles estão. Isso que é o pior, né, porque o diabo ele faz milagre. Né? O diabo ele também opera milagre. Pode falar, Varão. Sim. E acabava sendo destruído. Aí ele vai falando que trazendo destruição sobre si mesmo, né? Sim. Triste, né? Distorcendo a palavra do Senhor, né? Falsos mestres e, infelizmente, acabam convencendo. Conseguia fazer, né? Distorcer aquilo que Jesus tinha deixado. E por isso a preocupação do apóstolo Pedro, né? De estar cuidando dessa parte da igreja, do cuidado dos falsos mestres. Tinha um povo que ele era, né, um povo que era bem, como é que se diz a palavra? Eu deixei lá no celular o que eu anotei, estou tentando lembrar. Eram nobres, né? É isso? Chamava de nobres, né? Os bereanos, né? O apóstolo Paulo estava pregando para eles ali, né? E eles viram o que Deus havia feito na vida do apóstolo Paulo e eles examinavam o que estava acontecendo, né? Ainda assim aqui para a igreja tinha uma dificuldade maior porque não tinha a Bíblia, né? A palavra, mas tinha o Espírito que discernia também as coisas do Espírito, né? Tinha as pessoas que tinham o dom de interpretar, entender o que estava sendo, se era verdade realmente ou não, né? Mas muitos mesmo assim foram enganados. Pode falar, Zé. Uhum. Se ele falasse de Jesus, ele ia trair, os caras iam lá conferir O livro da lei, né? Sim. Nos dias de hoje nós temos a palavra, né? Então nós precisamos tomar cuidado se aquilo realmente estão falando, fazendo, se está na palavra, né? O verso 3, quem pode ler o verso 3? Só o 3. Também, por natureza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo do acaso farão no tempo contado, e a sua destruição
Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo do lavrador a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, né? Eu vou ler novamente o verso 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, né? Com palavras fictícias, né? Com palavras inventadas, com fábulas, né? Várias cartas dos apóstolos vai falar sobre o falso mestre. Então hoje para nós, até para quem está ensinando, né, para quem está dando aula, é perigoso, porque você pode colocar algo, e eu estava conversando com o senhor Adalto aqui, com o Airaildo antes da aula, quando você coloca coisas, né, quando você acrescenta coisas naquilo que o Senhor já deixou pronto, e a Bíblia mesmo diz que é o perfeito, é como se você estivesse forjando o caráter de Deus. Quando você... Como é que essas pessoas conseguem fazer um negócio desse, né? Pegar algo que está aqui e distorcer. É como se você chamasse Deus de mentiroso. É como se você pegasse tudo que Deus fez, né, e deixou e falou, e rasgasse, né, e falasse, não, isso aqui não é a verdade é o que eu estou dizendo. Aí ele vai dizer no verso 4, olha, se Deus, no mesmo versículo, no 3, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, né? Coitado desses caras depois, cara, quando chegar o dia do juízo, né? É muito perigoso isso. Pode falar, Zé. Sim. Você não vai querer abrir mão, né? Tem alguns casos, né, que a gente analisa, eu estava conversando com alguns irmãos um tempo, tem pessoas que hoje elas conhecem, elas sabem o que é verdade. Se você for olhar o estudo, elas dando o estudo, ela vai falar algumas coisas que ela entende o que ela está ensinando ali, ela sabe. Só que ela não vai abrir mão de onde ela está, de servir a Jesus verdadeiramente, porque ela é bancada por aquilo ali. Aí que entra que ele fala, né, a avareza, né, entre os seus interesses. Então começa a mercadejar a palavra do Senhor, né? Eles não querem abrir mão, eles sabem que o que estão ensinando ali é errado, eles sabem o que é a verdade, muitos sabem disso, mas não querem abrir mão, por quê? Porque vai perder. E o Evangelho, o apóstolo Paulo vai ensinar para nós, né, nitidamente, ele sendo um apóstolo, né, um professor ali, um mestre, né? Ele vai ensinar que o Evangelho, na verdade, é você perder para ganhar. Não você ganhar para perder. É o contrário. O falso mestre, ele ensina, o varão falou, né? Ele vem como a palavra que ele tinha dito, dissimuladamente, né? Dissimulado. Vem convencendo as pessoas, né? Vem com falas bonitas. Vai te atrair, vai te levar. E mal sabe eles, os que estão ali participando, estão sendo roubados por eles. Né? Estão sendo assaltados sem arma, na cara dura. Por isso que está cada vez mais difícil você pregar o Evangelho. Mas só que tem um porém. É muito sério, muito brando a consequência disso. A gente hoje, a Bíblia vai mostrar para nós que para ser salvo, não tem como nós sermos salvos se nós continuarmos vivendo as práticas da lei, certo? Nós aprendemos isso. Não dá para você chegar no céu, ao verdadeiro Cristo, se você ficar praticando as coisas da lei. Você alcança a salvação através da graça de Jesus, a nova aliança. Tanto é que aqueles que obedeceram a Deus naquele tempo, eles são salvos por Cristo. Só que a punição que nós vimos lá no Velho Testamento, as punições que acontecem nos dias de hoje, não mudou. Isso continua valendo. Então aqueles que se levantavam e profetizavam ao contrário daquilo que Deus ele havia dito, ou profetizavam o que Deus não tinha dito, a punição para os dias de hoje continua a mesma coisa. O desobedecer a Deus hoje continua a mesma punição. A mesma coisa. Né? Isso não mudou. Para ser salvo dependemos da graça, Jesus.
a nova aliança, o batismo, né? A obediência, a doutrina. Mas para as coisas ruins, para o pecado, as punições são severas também. E Pedro vai falar isso aqui nos próximos versículos. Ele vai dizer assim no 4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-se no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Verso 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quanto fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo as cinzas da cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo, e quantos venham a viver impiamente, né? Ele tá dando ele está trazendo um ensino daquilo que aconteceu lá atrás. Você vê, as cartas, o livro de Hebreus vão ensinar sobre a nova aliança em relação à salvação, sobre Cristo, sobre se chegar a Jesus, sobre Cristo, mas as punições que aconteciam naquele tempo vão continuar sendo severas. Deus ele vai continuar sendo justo. E as pessoas que cometem tais coisas, elas estão, é que nem nós estávamos comentando, chama Deus de mentiroso. Não, esse Deus aí, o que ele falou e que foi escrito aqui, é mentira. Pode falar, Zulano. Sim. Ele ainda interessante que fala, se isso fosse pregado aos de Sodoma, muitos se arrependeriam. Agora, vocês têm tudo e não se arrependem, não é coisa cair na ira de Deus. Sim. É difícil, né? A gente, às vezes, a própria palavra vai dizendo, a gente teme, às vezes, o homem, mas a mão de Deus é pesada contra isso. Mas, enquanto a isso, a igreja precisa estar atenta em relação a essas coisas. Porque são coisas que são ensinadas, né? São coisas que são... E o pior é que algumas outras cartas, aqui ainda Pedro vai falar, nós vemos no versículo 1, que surgiram falsos profetas já no meio do povo. Em algumas cartas vai dizer que sairiam no meio de vós. Aí que é o duro. Aí que é o mais difícil. Quando sai, e sabe qual que é uma das características principais do falso profeta? Ele ensinava, mas ele não fazia nada daquilo que ele falava. Zero. É o famoso, faço o que eu digo, né, mas não faço o que eu faço. Ele jogava, e Jesus repreendeu até os fariseus em relação a isso, né? Vocês mesmos ensinam, vocês nem pregam a lei. O falso profeta tinha a mesma característica. Ele vinha, ele lançava um estudo, um aprendizado, mas quando ia trazer para a própria vida, isso não era válido. Aí ele, por ter o conhecimento, ele começa a se justificar o seu pecado, usando a própria Bíblia, inclusive. E as pessoas vão ouvindo, e vão achando que é normal, e vão acompanhando, e vão seguindo. Olhar para o falso profeta aí de fora, né, que nós vemos escandalosamente envergonhando o nome do Senhor, é até fácil, para quem hoje está aqui. Mas e sair do meio daqui? Como é que nós vamos fazer? Será que a igreja está preparada? Sobe um irmão lá e começa a ensinar que você tem que fazer isso, fazer aquilo, e você olha para a Bíblia e fala, rapaz, isso aqui não é na Bíblia não. Isso não está na palavra. Isso não está na minha Bíblia. Aí é duro, né? Oi? Durante a aula você vai falando, vai vendo um monte de coisa para falar. Fala, varão. Fique à vontade, não tem pressa não. Quer o microfone? Pega aí, mano. É bom que o pessoal escuta. Aceitavam que Jesus ele desceu aqui em corpo terreno, né? Sobre o canal da realidade, e achavam que era apenas um espírito.
Uhum. Hoje em dia, a gente vê um monte de ensinamento, às vezes todos acabam aceitando que, né, a maioria acaba aceitando que realmente Cristo desceu, Cristo é o Filho de Deus e tal, mas assim como esses falsos mestres, o que eles faziam? Eles se promoviam através disso, né? Eles iam com ensinamentos errados, ensinamento que era bom de você ouvir, e no meio desse ensinamento, o que eles gostavam de fazer? De se promover, aonde que Pedro ele vai falar que eles querem fazer o comércio de vocês, né? Eles querem se promover. Sim. Os fariseus não aceitavam Jesus como Messias. Porque Jesus ia destronar eles, né? Eles tinham já o seu patamar ali, eles já tinham um certo respeito na sociedade, então eles não queriam perder isso. E esse povo estava a mesma coisa, Uhum. querendo continuar ali no seu patamar, então vai introduzindo e no meio disso aí ele vai se promovendo ali, né? E é a mesma coisa que acontece hoje em dia em alguns lugares, né? As pessoas querem se promover, e o que Cristo ele nos deixa é que a gente tem que amar o nosso próximo, né? Você quer obedecer a Cristo, obedecer a palavra dele, entendeu? São essas coisas, né? Sim. É aquilo que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Parece que a gente vive um pouco dos dias de hoje, né? Muitos inclusive não querem se desfazer desse cargo, né, que existem. Naquela época eram os fariseus que tinham o seu orgulho, né, o seu conhecimento, né, em meio às pessoas, e hoje continua sendo da mesma forma, né? Muitos não querem se desprender daquilo ali. Muitos sabem quantos pastores, né, vieram fazer a escola da Bíblia, aprenderam a verdade, sabem que é a verdade, mas não quer abrir mão daquilo ali, né, não quer se desprender daquilo. O Evangelho, eu estava esses dias meditando, quando Jesus ele fala assim, aquele que não tomar a sua cruz, né, não carregar a sua cruz, né, não pode me seguir, toma a sua cruz e siga-me. O que seria tomar a sua cruz? O que ele quer dizer em relação a isso? O que ele diz assim, quando ele diz, toma a sua cruz e siga-me? O que ele está falando em relação a isso? É você pegar uma cruz e carregar? Seguir a Cristo tem um preço. E às vezes é muito pesado. E se você se negar a pagar esse preço, você não vai para o céu. Então isso seria sua cruz. E tem coisas que você tem que fazer a vontade de Deus. Tem que seguir a Cristo. Mesmo que isso às vezes vira na carne. Né? E aí isso é triste. Como deixar pai e mãe, como deixar emprego, Uhum. deixar marido, como deixar esposa. Isso dói na carne. Para quem vive uma vida feliz, é fácil. Mas para a pessoa que está passando situação, não é uma coisa pesada. Sim. E no fim, Deus tem que colocar. Exato. Porque muitas pessoas confundem, né? Já vi muitas pessoas falando assim, o meu marido é a minha cruz, né? Meu filho é a minha cruz. Chega a ser uma heresia, né? Porque não foi essa cruz que Cristo carregou. Pelo contrário, Cristo carregou a cruz por ele também. Então, cuidado, né? Minha vida financeira é a cruz que eu estou carregando. A minha cruz é meu trabalho, a minha cruz é meu patrão. Não. O que significa a cruz? O que significa a cruz? Morte. Morte. Né? Cruz, né? Além da maldição, morte. Então você morrer para você mesmo, você abrir mão das suas vontades, você deixar. E se você conseguir fazer isso, e se esse povo conseguiu fazer isso, a maioria, você consegue se desvencilhar do falso profeta. Porque aquilo que o falso profeta ele ensina e ele te oferece são coisas para o seu ego, para a sua vida pessoal, para o seu eu. Por isso que Jesus ele disse assim, se quiser ser meu seguidor, pega a tua cruz e segue-me. Morre para essas coisas, mano. Esquece isso, morre para você. É o seu ego, o seu eu, as suas coisas, a sua vontade. É isso que ele está dizendo, né? Cruz significa a morte, você morreu.
né? Você morrer realmente. Você quer ser meu seguidor? Morre porque você era. Por isso que nós nos batizamos e fala que nasceu novamente, a nova criatura, né? Então, cruz, quando fala assim, carrega a tua cruz e siga-me, é você abrir mão das suas vontades, do seu próprio eu. Só que tem pessoas que querem seguir a Cristo, não quer carregar a cruz e ainda quer usufruir das coisas, né? Dos benefícios. Coloca a cruz para outro carregar. Então, é isso que acontece. Acontecia com muitos. Muitos não queriam crer em Cristo, né, como o Varão falou, os fariseus. E depois ele vai pregar para o jovem rico, né, ele vai mostrar para ele: poxa, tem alguma coisa aí que você não. Deixa então, me segue. Não, isso aí para mim não vou conseguir. Né? Isso atrapalhava muito. Isso faz as pessoas serem enganadas facilmente pelo falso profeta. Porque as pessoas buscam esses ensinos, infelizmente hoje, e isso acontece. A gente não está falando. A gente tem que esquecer uma coisa, né? A Bíblia é para nós. Lógico que a gente faz o comentário das denominações, mas a Bíblia é para o cristão, é para os filhos, é para a gente. Não, não é para a gente, é para nós. Já teve pessoas que nós conhecemos, batizaram, conheceu a verdade, mas ainda não queria carregar a cruz. Eu vou onde onde eu vou ser curado, eu vou onde vou ganhar dinheiro, eu vou onde vai parar. Então você fala, caramba, não entendeu. É isso que Jesus disse assim, deixa a tua cruz, a tua vontade, acabou. Aí você começa a entender o que Jesus quer, o que Jesus ele era o que ele ensinava para os apóstolos, para os discípulos. Porque, será que era fácil para eles, como é que o Varão comentou, será que era fácil para os discípulos aqui, para os apóstolos, abrir mão da sua vida para fazer a vontade do Senhor? Olha que ele era pescador, né? O cara parar de pescar é difícil. Ele já começa, a Bíblia ela é perfeita, né? Quando ele pega os discípulos ali, Pedro, Tiago e João, né? Quando eles estão limpando as redes ali, né? E ele, ali nesse momento, né? Ele já começa a ensinar para eles, a vida que eu quero que vocês sigam é dessa forma. E aí quando ele fala assim, larga tudo aí e segue-me, né? A Bíblia fala que eles largam lá e seguem. Mas depois, mesmo assim, eles custaram a entender quem era Jesus. Eles demoraram para entender, para chegar o verdadeiro Messias. Porque existiam também nesse tempo falsos ensinos, existiam os falsos mestres, e acaba puxando para lá e para cá, né? A pessoa fica assim, para você não ficar pendendo, né? Hoje, graças a Deus, nós temos a palavra, está aqui, não tem mais o que fazer, é a Bíblia, né? Então havia essa preocupação, só que essas pessoas hoje, elas enganam a muitos, elas se dão bem, até os que saem às vezes no meio de nós, né? Acham que estão ali perante o Senhor fazendo o que é correto, mas o juízo é pesado. Pedro está falando aqui, se você for ler com calma depois, as punições que Pedro fala é como se eles já estivessem condenados, eles já estão condenados. A Bíblia já está condenando essas pessoas que fazem isso. Lógico que ainda para alguns é tempo de se arrepender, mas muito difícil isso vai acontecer, muito difícil, muito difícil. E outra, você já arrastou um monte de gente, já ensinou para a multidão, distorceu a palavra. Então, isso para Deus é um dos erros mais graves que tem, se tornar um falso profeta. Por isso que ele vai dizer, não sei se vocês lembram, acho que foi em Timóteo que nós aprendemos, que Paulo vai mostrar para Timóteo que aqueles que querem ser mestre, né, ensinar a palavra, é uma responsabilidade grande. É Tiago, né, Varão? Nós temos Timóteo e Tiago. Em Tiago há uma responsabilidade muito grande, porque se você ficar falando coisas ali que distorcem a palavra, fora da palavra, o peso é nesse sentido que ele está falando, né? E os falsos profetas, quais eram as características? Ensinava e fazia outra coisa. Ensinava e fazia o que eu queria. Era só para tirar do foco, era só para afastar da verdade. Isso. Você pode acreditar, o ensino certo e o pratico errado, tudo caindo no buraco. Agora, se tu prega o errado, né? E faz o errado. O errado, tu vai pro buraco e leva um monte de gente. Oi, Varão.
Sim, E a inundação é uma área isolada. Então, para você ver, a gente pode sim cair nessas práticas, nessas confusões, por falta do quê? De intimidade com a palavra do Senhor. Quando a gente precisa ter intimidade, não é para ter zelo amargo, como fala Tiago, né? A uhum, questão de soberba, assim, mas é para você justamente se livrar dessas coisas. exatamente, Para você saber quem é o seu Deus e quando você for ensinar, desde a mãe, o filho, o líder, o mestre, ele vai ensinar que vai certo. exatamente. É isso aí. E isso acontece muito, né? As pessoas acabam, e a Bíblia fala mesmo, o povo perece por falta de conhecimento. Acaba perecendo e acaba acreditando nessas coisas, né? Mas aí a gente olha aqui alguns exemplos que Pedro ele citou da velha aliança, no meio daquele povo que estava perdido, né, nos tempos de Noé. Ainda alguns ainda deram ouvidos ao Senhor, né? Graças a Deus alguns ainda permaneceram firmes no Senhor, mesmo com o mundo todo corrompido, né? Ainda tiveram alguns ali que se salvaram, né? Que Deus olhou e falou: caramba, ainda tem uma esperança. Aí você vê Ló também, tinha tudo para ser, e foi apurrinhado, né? Foi, como é que se diz a palavra? Foi, não, ele foi testado, foi tentado, ele foi seduzido, né, pelas coisas desse mundo, para que tivesse, mas ele permaneceu ainda assim. Aquilo que ele havia aprendido do Senhor ficou, né, na sua mente e no seu coração, né? A importância de nós guardarmos a palavra no nosso coração. Mas a preocupação de Pedro aqui com a igreja, e ele falou no capítulo 1, é importante a gente lembrar do crescimento espiritual, de você aprender a palavra. Porque se nós quisermos viver uma vida do jeito que nós queremos, né, ele vai dizer no capítulo 1, a gente vai começar a pender para esse lado do engano. A gente vai ser facilmente seduzido. Infelizmente, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Meu irmão até citou no domingo aqui sobre o jumento, né? A gente é teimoso pra caramba também. Queremos, e se a gente não tomar cuidado, não buscar o conhecimento, que nem a Tamires falou, né? Não sobre para soberba, mas para que você não, para que passe um momento da sua vida e você não caia nesse tipo de situação, né? É preciso renunciar a muita coisa. Ele vai dizer assim: porque esse justo, ele, no verso 7, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas deles, né? Ele era atormentado pelas coisas daquele tempo, ele foi atormentado, a Bíblia fala. E essas pessoas que se levantam como falso profeta, é aqui dentro, tá? Presta atenção, quando eu disse Adalto. Se as pessoas se levantam igual um falso profeta, ela vai, você às vezes está com vontade de fazer algo, seja qual ela for, uma coisa carnal, essa pessoa ela vai fazer, vai ensinar que é certo, vai ser um tiro para você falar assim: pô, vou fazer, mano, tá vendo? Ele fez lá, ele falou, mostrou aqui, será mesmo que estava aqui? Você já está doido para tomar uma decisão, chutar o balde, sei lá que você tem a área da sua vida. Aí você vê um falso profeta ensinando, aí vai de acordo com a tua vontade. Aí você fala assim: opa, vou tomar essa atitude aqui, vou seguir o que ele está falando. Aí você vai lá e faz. Aí começa, é confirmação. Eu estou certo. Tem uma saída para mim. Né? Cuidado, a Bíblia diz que a porta larga é o caminho errado, né? Uhum. Sim. Sim. A árvore boa ela dá fruto bom, né? Aí precisa, não tem como fugir disso, né? Por mais que você seja muito falho, muito pecador, difícil pra caramba, mas você tem que, não posso falar assim: ó, não olha pra mim não, que não sou novela, né? Me acompanha não, que eu não sou novela.
Não tem como você fugir disso, né? A Bíblia vai mostrar sobre o mestre. O mestre ele tinha que ter as atitudes. Jesus vai chamar de sepulcro caiado, né? Ele sabia o que eles falavam, o que eles faziam, né? No verso 8, então, Ló foi atormentado, né? A sua alma foi atormentada, a Bíblia diz. E porque, aí no verso 9, é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Verso 12 diz assim: esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Isso quer dizer que o falso profeta ele tem a sua condenação, e aquele que ouve o falso profeta, ai, tadinho dele, tem culpa no cartório. E se a igreja não tirar o falso profeta, se aconselha de se levantar, também está no bolo, vai pagar também. Ah, não, mas eu não sabia. Exatamente. Por isso que pode falar, meu irmão. Uhum. Entendeu? Mesmo se você for a pior pessoa do mundo, você está pregando a palavra, é por isso que, tipo assim, quando Jesus, a pessoa questiona, mas Senhor, as pessoas nem te seguem, estão falando lá do teu nome, não está pregando a palavra, deixa eles pagar a palavra, entendeu? Mas vai ter essa grande diferença, porque aquele dia, Senhor, mas eu peguei o teu nome, mas eu falei isso, fiz aquilo, atrás de mim que eu não fiz isso, entendeu? Por quê? Porque a pessoa não queria o que a palavra diz. Deus ele tem compromisso com essa palavra. Então, pode haver pessoa falando da palavra e acabando, no final das contas, não sendo salvo. Porque Deus ele tem compromisso com essa palavra e a pessoa não viveu aquilo que está escrito. Sim. Só apenas falou e é complicado. Isso aconteceu, para você ver, uma pessoa que não vivia, né? O próprio pais, que era o sumo sacerdote na época, ele profetizou sobre a morte de Jesus, que Jesus ia morrer para salvar toda uma nação. Sim. Ele profetizou, o próprio João fala, ele não sabendo, ele era o sumo sacerdote naquele ano, ele sem saber, ele profetizou a morte de Cristo. Então, para você ver, ele falou aquilo que realmente era, mas ele estava totalmente oposto do que o Cristo pregava, entendeu? Ele falou, vocês são mortos, vocês são caiados, vocês são falsos mestres, vocês ensinam e pregam. Se vocês soubessem realmente, se vocês vivessem aquilo que Moisés, que era a justificativa deles, né? Não, Sim. meu pai é Moisés, meu pai é Abraão. Então, se vocês vivessem o que Moisés escreveu, vocês iriam reconhecer, porque eu sou o que Moisés escreveu. Sim. E é bom, né? Porque as pessoas, mesmo que nem você falou, pregam errado, mas elas pelo menos estão sabendo, conhecendo, né? Não o verdadeiro Jesus, mas estão ouvindo alguma coisa, né? Existe, né, um Deus, existe a Bíblia, né? Existe um Deus criador do céu e da terra. E às vezes a pessoa está buscando algo, e através até desses acontecimentos muitos conseguem, né, falar, não, isso aqui está errado, né? Que nem aconteceu com muitos que vieram para cá. Não, isso aqui não está batendo, não é possível. Não, isso é mentira. Aí vai lá e rebate, né? Ainda. Mas isso depende muito de nós mesmos, do seu querer, né? Nesse tempo aqui, Deus ainda livrava os seus, livrou Noé e sua família, o próprio Ló. Hoje não. Hoje nós vamos ser livrados, nós vamos ser livres, né, através do que? Da Bíblia. O que vai livrar você dos falsos profetas, o que vai livrar a igreja dos falsos profetas é a sua busca, a palavra, o seu entendimento, né, o que você aprendeu. Porque algumas pessoas nós conseguimos pelo menos chegar até aqui, porque
A gente questionava muito, falava, pô, mas isso aqui não está na Bíblia. Só que tem muitas pessoas que não têm o costume de ler a Bíblia. Isso que é o problema. O problema é que as pessoas hoje, elas terceirizam, né? Isso, O conhecimento. exato. Às vezes eu estudar para aprender, não. O pastor, ou a pessoa, o líder tal, né, o mestre tal, ele vai me ensinar. Poxa, tem a palavra, né, e o Senhor ele está à busca disso. Na própria Jesus falou que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que buscam o Pai em espírito de verdade. Uhum. Você vê que o Senhor foi buscar Abraão lá no mundo dos caldeus, né? Com a terra que fazia parte lá da Babilônia. Você vê que o pai dele fazia imagens ali para poder vender ídolos, o pai dele, mas o Senhor viu o coração de Abraão, viu que Abraão era uma boa pessoa, né? Então o Senhor foi e resgatou. Isso aconteceu, para você ver, a gente não vai muito longe, aconteceu com cada um de nós aqui. Sim, Nós estávamos perdidos aí fora, muitos, né, espalhados, denominações, assim por diante. É onde que eu me pergunto, por quê, né? O que a gente tem de diferente, às vezes, daquele que estava com a gente lá e não conseguiu chegar à verdade? sim, Entendeu? Então, quando o Senhor ele nos conhece, ele conhece o nosso coração, ele vê a sinceridade da gente, a gente queria buscar. sim, Onde que Colossenses fala que Jesus, ele é o cabeça das potestades, onde fala, né, a gente estudando, a gente vê que, na realidade, esses potestades são caminhos. uhum. Falam que existem vários caminhos que levam a Deus, né? Que são esses caminhos que levam a Deus, que são vários que existem hoje por aí, Jesus é o cabeça deles, né? Sim. Ou seja, todos falam de Jesus. Então, uma hora, Cristo ele vai achar ali um coração sincero e ele vai com festa. Sim. Vai pegando, né, as pessoas. Foi igual ali, olha, no tempo de Noé, né? Seria mais fácil para ele destruir logo tudo. Mas ele sabia que ainda tinha gente que tinha um coração ainda voltado para ele, tinha um povo disposto a obedecer. Às vezes é o que acontece, eu não sei, né? É só um pensamento meu. Às vezes eu me pergunto isso todo dia, por que Cristo ainda não voltou? Né? Por que Jesus ainda não voltou? Na minha cabeça, né? Uma coisa no meu pensamento. Eu acho que eu estou totalmente errado, posso estar errado. Mas ainda tem pessoas que, não sei, que ainda estão ali, que ainda podem ser um de nós. Né? Sim. 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 Aí entra a escolha nossa, né? Querer obedecer ou não. Você chega até a verdade, temos aí 680 pessoas que vão ouvir a verdade, aí a escolha é nossa. Né? Se realmente, verdadeiramente vão amar a Cristo ou não. Porque não é fácil. Para a gente foi difícil. Entende? Você se desfazer de uma coisa que você fala, caramba, você deu a sua vida para aquilo ali. Mas você deu a sua vida errado, né? Você vai para o inferno. Mas é difícil se desfazer, se desprender disso tudo para você falar assim, caramba, era isso que Jesus queria. E está finalizando já, né? Parece que, estava comentando com o senhor Adalto na cozinha, a gente estava conversando, né? Ele falou assim, parece que a gente vem para a igreja de Cristo, as coisas ficam mais fáceis, né? Fica mais cômodo, né? Fica mais confortável. Ah, então agora eu vou, não é? Tem que tomar cuidado com isso. Você fica, dá aquela relaxada, normal. Fala, pô, eu vivi ali todo dia, era todo dia, pô, todo dia. Hoje nós viemos aqui na terça e no domingo ainda chora. É todo dia, dona Jane, lá, todo dia. Não tinha horário, o pessoal chamava, ligava, ixi, doideira. Só que não. A responsabilidade de hoje é maior. Nos próximos versículos a gente vai ver o que acontece. Pedro vai falar em relação a isso.
da consequência que é você hoje saber a verdade e você se afastar de Cristo. Hoje parece que para nós ficou mais cômodo, mas não é bem assim. Hoje vocês conhecem a verdade, vocês sabem o que tem que ser feito, vocês sabem o que tem que praticar, vocês sabem aquilo que Cristo pediu. Tem muitas pessoas aí fora que ainda não deram ouvidos para isso, não chegou, né? Mas hoje nós sabemos. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa tirar da nossa mente, né? Ah, agora eu estou aqui, ficou mais fácil, parece, as coisas, né? Ficou mais confortável, exato. Sim, sim. Dentro daquilo que Pedro estava ensinando, hoje, ou antes, prestávamos conta para o homem, que nem o soldado está falando aqui, ó. Hoje ninguém fica mais pegando meu pé, pô, não veio, pô, não vai tomar ceia, vai ficar no banco, ô, de te cobrando. Eu sei porque eu já fiz isso também. Mas hoje é pior por quê? Porque é o próprio Deus. Hoje nós prestamos conta para o próprio Deus. Ninguém vai me cobrar, ninguém vai ficar falando porque eu não fui, porque eu não fiz, porque... Hoje é a própria palavra. Hoje o papo é reto, né? É direto com o Senhor. Então esse é o perigo. Mas a gente vai ver nos próximos versículos a consequência do que acontece se um desses aqui fizessem, né? Saíssem da palavra do Senhor, da verdade. Pode falar, meu irmão. Hoje não tem esse intermediador que a gente buscava antes, né? Lembra que fala, calma, isso, aquilo, a gente estava até mesmo em relação ao pecado. A gente vê assim, trazendo um pouco mais para o lado adulto, o lado assim, igual você que não é casado, né? Em outros lugares a gente já viu grande do dom da profecia, né? Que podia revelar que ele está dormindo, às vezes a pessoa em pecado, né? Ou o jovem que não era casado, não tinha relação antes do casamento, ficava com medo, porque se revelava. Hoje a pessoa já não, estou aqui na igreja, isso não tem revelação, então pode acontecer isso, ficar ali com os olhos fáceis e nada acontece. Mas como vocês mesmos disseram, porque hoje nós não temos um mediador humano, hoje nós temos acesso direto com Deus, então a gente está na presença de Deus, porque nós estamos em Cristo, Cristo está com Deus. Sim. Então a gente está 24 horas na presença de Deus, Deus ele está cuidando 24 horas, entendeu? Então, tipo, uma coisa diferente, né? Sim. Diferente, Sim. diretamente com Deus. Você vai fazer oração, se você for fazer oração, falando de tal, para interceder, ora direto com Deus. Exato. Quem é o mediador entre você e Deus é Cristo, Cristo está lá do lado, entendeu? Você está em Cristo, então você está lá com Deus também. Exato. E essa mudança que você comentou, que a maioria de nós sofreu, o apóstolo Paulo sofreu isso. Sim. Fala, pô, então tudo que eu vivi é errado. Tudo que eu vivi é errado. Ficou indignado, né? Todo o zelo que eu tinha, e o zelo que você vê, perseguiu a igreja, matou um monte de cristão, tudo isso foi pelo zelo à palavra. Tudo isso pelo zelo à palavra. Entendeu? E na realidade, não é que tipo, os mandamentos que nós conhecemos, né, que a gente não vive mais, eles são ruins. Na realidade, nós somos ruins. Sim. A gente não consegue cumprir eles. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Mas a gente é tão ruim que a gente não consegue ver. Então, pela gente ser ruim, Deus teve que mandar Cristo para poder ser esse intermediador. Porque sem Cristo a gente não vai conseguir chegar em Deus. Exato. Porque a gente é ruim. Exato. E é isso aí, meu povo. Acabou, né? 9:05. Já foi esse horário. A gente continua aí o versículo 14. Porque ele vai continuar falando, né? Ele vai deixar bem escancarado, ele vai chamar de adúltero, né? Ele vai usar uma palavra jactanciosa, ele vai começar a descer um pouco o nível, ele vai começar a escancarar mesmo. E assim, é assustador, parece, né? Você fala, pô, mas o cara, ele vive desse jeito, e isso acontece, irmãos. Isso acontece e assim, quando você vai lendo sobre falsos profetas, que nem o Eureldo falou no começo, parece que a gente estava ali, ou parece que isso aqui está acontecendo hoje, parece que a Bíblia foi escrita nos dias de hoje, para nós, né? Ela foi escrita agora, você fala assim, caramba, como é que pode? Realmente, né? Basta nós abrirmos os nossos olhos e querer aprender cada vez mais a palavra, para que não venhamos cair nesses enganos. E a responsabilidade não diminuiu não, né? Nós podemos, agora relaxa, né? Aí que você tem que ter mais responsabilidade ainda com a palavra, porque o nosso compromisso hoje, que nem os irmãos falaram aqui, não é mais com o homem,
Não tem mais ninguém delegando a sua vida, é o próprio Deus. E nós falamos no começo, né? É melhor temer a Deus ou temer o homem? Eu olhando isso aqui, eu falei, Deus, ele realmente temos que ter temor muito grande ao Senhor. Amém? Alguém quer falar mais algo?